Vamos mergulhar fundo em uma das realidades mais fascinantes e, ao mesmo tempo, sombrias de toda a ficção científica: o universo espelho de Star Trek. Um lugar onde a humanidade tomou um rumo completamente diferente, não de esperança e exploração, mas um caminho que levou direto à ruína. E para a gente ter uma ideia do abismo que separa esses dois universos, é só olhar para suas missões. No universo que a gente conhece, o objetivo é explorar novos mundos. Já no universo espelho, a filosofia é outra, bem mais direta: conquistar, subjugar e lucrar. É o dia e a noite, o oposto completo. Ok, então vamos entender isso direito. O que é exatamente esse tal de universo espelho? Como é que ele funciona e por que ele é tão perturbador? De forma bem simples, ele é uma realidade paralela que existe junto com a nossa, só que em outro plano dimensional. E a grande sacada é que lá, os personagens que a gente admira são versões invertidas. Sabe a Federação toda humanitária? Lá, ela se tornou um império genocida e absolutamente brutal. Uma boa analogia para visualizar isso é pensar no nosso universo como uma grande rodovia. O universo espelho seria como uma outra rodovia, só que subterrânea, correndo exatamente embaixo da nossa, mas no sentido contrário. E de vez em quando, um buraco se abre entre as duas, permitindo que alguém caia de uma realidade para outra. Tá, mas como foi que essa realidade se tornou tão sombria? Bem, tudo começou em um único momento da história. Um ponto em que os caminhos se separaram de uma forma drástica. Esse momento foi o primeiro contato com os vulcanos, lá em 2063. No nosso universo, Zefron Cochrane os recebeu em paz, o que deu início a uma era de cooperação. Já no universo espelho, Cochrane sacou uma arma, assassinou o embaixador vulcano e tomou a nave deles à força. Esse ato de violência foi a pedra fundamental do Império Terráqueo. E o império que nasceu disso era a pura definição da brutalidade. Quer uma promoção? Assassine seu superior. A política padrão? Conquista e escravidão. A rotina? Motins internos e traição constante. Era um sistema movido a medo e agressão, basicamente projetado para se consumir por dentro. E foi justamente essa natureza autodestrutiva que, ironicamente, abriu uma brecha para uma mudança. O encontro totalmente inesperado acabou plantando as sementes de uma reforma que ninguém imaginava ser possível. Aconteceu no século 23, um acidente de teletransporte bem clássico. Troca o Capitão Kirk e sua equipe com suas contrapartes cruéis do universo espelho. É a primeira vez que os dois mundos ficam literalmente cara a cara, e as consequências disso foram gigantescas. Antes de conseguir voltar, o Kirk tem uma conversa fundamental com o Spock daquele universo. E a genialidade dele foi não apelar para a moral, mas sim para a única coisa que aquele Spock entenderia: a lógica. Ele olha para o Spock e diz a famosa frase: "Em toda a revolução há um homem com uma visão". O argumento do Kirk foi cirúrgico. Um regime baseado em terror é, por definição, ilógico. Ele não se sustenta. Está condenado a desmoronar por dentro com tantas traições e revoltas. A única conclusão lógica para a sobrevivência a longo prazo seria a reforma. E o ponto de virada é que o Spock ouviu. Ele levou a lógica do Kirk a sério. Só que naquele universo, as boas intenções tiveram o resultado mais catastrófico que se pode imaginar. Foi a ironia em sua forma mais trágica. O que aconteceu foi um efeito dominó terrível. Inspirado por Kirk, o Spock espelho chegou ao poder. Ele iniciou reformas pacifistas, desmilitarizou o Império, tudo parecia muito lógico. Mas a aliança Klingon-Cardassiana, que era a grande rival, não viu um gesto de paz. Eles viram um alvo fácil. E o resultado? Conquistaram o Império e escravizaram toda a população terráquea. A tragédia toda pode ser resumida numa analogia poderosa. Foi como se Spock tivesse convencido um gladiador a largar a espada no meio da arena. Os outros lutadores não viram uma oferta de paz. Eles viram um oponente indefeso, pronto para o abate. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais complexa, ela fica. Porque ainda existe uma reviravolta final, um paradoxo no tempo que deixa tudo ainda mais sombrio. Funciona assim. No século 23 do nosso universo, a nave USS Defiant some numa fenda no espaço. Só que essa mesma nave não foi destruída. Ela reapareceu no universo espelho, mas 100 anos no passado, no século 22 de lá. A consequência disso foi absurda. O Império Terráqueo, que ainda estava no começo, de repente teve acesso a uma tecnologia um século mais avançada. Isso não só acelerou a expansão brutal deles,
como basicamente solidificou um ciclo de violência alimentado pelo futuro do nosso próprio universo. Mas talvez esse ciclo finalmente tenha se quebrado. Registros do século 32 indicam que a distância entre os dois universos está aumentando. Hoje, faz mais de 500 anos que não há nenhum registro de travessia, o que pode significar que o universo espelho agora está isolado, entregue ao seu próprio destino. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma que é bem desconfortável. Em um universo que é definido pela brutalidade, será que a paz é, inevitavelmente, uma fraqueza fatal? É uma reflexão sombria, que vai muito além da ficção, e fica no ar.